Oiê, bora pro vídeo mais aguardado das minhas redes sociais nessa última semana? Vamos lá, gente. Quem me acompanha todos os dias lá no Instagram viu que eu fiz o desmame do Davi essa semana. Se você ainda não me acompanha lá, então clica no link aqui embaixo e vai lá me seguir. Peraí que eu vou esperar. Tá seguindo? Tudo certo? Então, beleza. Se você ainda não é inscrito aqui no canal também, já se inscreve por aqui. Aproveita para ativar o sininho, curtir o vídeo, que isso me ajuda bastante também. Então vamos começar desde o início, né, gente? Amamentar o Davi era um sonho que eu tinha, porque pra quem não conhece a história da Cecília, Cecília foi prematura extrema, ela passou muito tempo na UTI, e aí quando ela finalmente pôde ir pro peito, ela já não quis mais pegar o peito, porque ela já tomava mamadeira, então era tudo muito mais fácil pra ela, então eu acabei não conseguindo amamentar a Cecília, meu leite também já tinha praticamente que secado por conta do estresse, tudo ali, o tempo todo que eu fiquei ali com ela. Então eu queria muito amamentar o Davi pra ter a experiência, né, de amamentar meu filho. Então, como vocês sabem também, o Davi também foi prematuro, mas ele foi bem menos prematuro e assim, no segundo dia que ele nasceu, o pediatra já liberou que ele fosse pro peito e ele pegou super bem, apesar de que eu tinha muito leite e como ele era prematuro, ele dormia bastante. Então eu só deitava ele aqui, ele abria a boca e ia engolindo o leite que tava pingando na boca dele, mas deu tudo certo, né? A gente conseguiu amamentar o Davi, pra mim foi uma experiência linda, maravilhosa. Eu sempre amei amamentar ele, a conexão que eu criei com o Davi foi uma coisa maravilhosa. Eu sei que a experiência da amamentação não é a mesma pra todas as mães, mas pra mim foi uma experiência muito linda. Mas chegamos em um ponto que eu estava muito cansada, muito exausta, porque qualquer coisa que acontecia, ele queria o peito, ele às vezes caía num brinquedo, alguma coisa assim, ele já vinha procurando, né, ali o refúgio dele, que era o TT. E à noite ele já tava começando a acordar umas 3 vezes, então já tava ficando uma coisa cansativa, ele já tava ficando grande, e eu tenho plano de colocar o Davi, né, na escolinha no ano que vem, tanto que a matrícula dele já tá feita. E eu não queria que ele sofresse com esse processo de desmame, né, durante a escolinha, porque já tem a adaptação da escolinha, e vai vir desmame, desfraude, então acho que seria muita coisa pra ele, pra mim também acho que ficaria muito pesado, então eu decidi desmamar ele pra ele já ir pra escolinha completamente desmamado. No primeiro dia, no dia 1º de novembro, eu tomei a decisão que eu ia desmamar ele. Falei, a partir de hoje eu não vou mais dar mamar pra ele. Recaí, gente, porque assim, não é tudo mil maravilhas, é uma fase bem difícil. E aí, quando no mesmo dia ele já começou a dar febre, porque ele tava começando a nascer os dentes caninos, então ele tava ficando febril, e aí ele ficou gripadinho também, e eu acabei desistindo do desmame. Apesar de que ele não mamava muito durante o dia, era só nessas questões mesmo que eu falei pra vocês, de apego emocional, né, de às vezes tá de luxinho, aí ele vinha, mamava, e pra dormir, gente, pra dormir era só no TT, a única coisa que fazia ele dormir era mamar no peito, e ele não toma nenhum outro tipo de leite, ele não quis nenhum tipo de fórmula, leite de vaca, a gente tentou de tudo, mamadeira, copinho, colher, nada. Agora, depois do desmame que a gente tá conseguindo começar a incluir o leite, ele tá começando a aceitar um pouco melhor. Mas vamos lá, né, a gente começou o desmame dele no domingo, dia 17, foi dia 17 mesmo, né? Porque eu precisei ir dormir lá na escolinha pra segurar a vaga dele. O Matheus não foi, então eu fui. Eu falei, então, bom, já que eu vou pra lá, né, vou dormir lá, se vira aí. Falei pro Matheus, se vira aí em casa e faz ele dormir. E aí, por volta das 9h30 da noite, o Matheus mandou mensagem, falou que ele já tinha dormido, ele chorou um pouquinho, lógico, né, eu tinha amamentado ele no domingo, na hora do almoço, pela última vez, e aí ele dormiu, tirou o cochilinho dele, não amamentei mais. E aí, ele dormiu, sem o TT, o Matheus falou que ele acordou uma vez só durante a noite, ele ninou ele de volta, e ele dormiu. Então, eu tomei a decisão de que aquilo ali seria o pontapé inicial, né? Falei, vamos começar por aqui, porque já temos um início de alguma coisa. E, antes que falem, gente, me recomendaram passar um monte de coisa no peito, um monte. E eu tentei, porque eu já tava, assim, desesperada, porque eu já tava muito cansada. Eu tentei passar dipirona, tentei passar babosa, tentei passar café, batom, nada resolveu. A gente limpava ou mamava por cima mesmo e pronto. E aí me falaram do mel, falaram assim, passa mel que vai ser uma vez só. E aí, como eu passei o final de semana lá no sítio dos meus pais, eu tava passando mel, ele não tava mamando, então ele tava mamando só pra dormir mesmo. Aí eu tava dando mamar pra ele à noite e na hora do almoço que ele tira o cochilinho dele da tarde. Mas enfim, voltando à história, né? No domingo ele dormiu sem TT, cheguei em casa na segunda-feira de manhã, o Matheus falou que ele acordou, tomou café da manhã e não procurou. Ele levantou, só tava com fome, o Matheus fez café da manhã pra ele, ele tomou o café da manhã dele. Então foi tranquilo. E aí eu cheguei, né? Eu tava com muita dor, tudo empedrado e febre, então aí eu tirei o leite, joguei fora. Me falaram da simpatia, né, gente, de vó, de jogar no sol, na terra, na parede. E aí eu fui tentando tudo isso. E depois ele procurou o TT. E aí eu expliquei pra ele. Falei, Davi, ó, não tem mais TT, acabou o TT. E assim a gente foi, né, durante os dias. O primeiro dia o Matheus ficou em casa comigo a parte da manhã, então ele fez ele dormir, né, na hora do almoço ele fez ele dormir.
À noite ele tava fazendo ele dormir, porque comigo ele não dormia, ele sentiu o cheiro do TT, né, nos primeiros dias. E aí na noite que eu não dormi em casa, ele acordou uma vez durante a noite, né, que foi a primeira noite. A segunda noite, gente, ele acordou umas 2 vezes. Na primeira vez ele acordou chorando bastante, e aí o Matheus pegou ele, ninou. E como ele sempre acordava nesses horários pra mamar, a gente deu um suquinho pra ele, que ele gosta daquele suquinho capo. Então a gente ofereceu pra ele tomou o suquinho e dormiu. Da segunda, não, isso foi, da primeira vez. Da segunda vez o Matheus ninou ele voltou a dormir de novo. E aí ele começou a acordar um pouco mais cedo, porque ele acordava com fome, ele tá acordando por volta das 6 horas, entre 6 e 7 horas da manhã, mas por mim tudo bem, que é um horário que a gente já tem o costume de acordar. A segunda noite também teve um pouco de choro, um pouco de resistência. E no segundo dia eu precisei fazer ele dormir, porque ele queria fazer um cochilinho da manhã e o Matheus não tava em casa, o Matheus tinha que trabalhar. Com muito custo, eu passei 1h30 ninando ele, distraindo ele tentou mamar algumas vezes durante todo o período, né, do desmame. Algumas vezes, vez ou outra, ele ia lá, puxava minha blusa, tentava, e aí eu explicava pra ele de novo que não tinha o TT, às vezes ele chorava, às vezes ele entendia. Então a gente foi assim, né, devagarzinho aos poucos. Como que eu fiz em relação ao leite empedrado, né, gente? Muita gente me julgou por eu estar tirando o leite, porque ia estimular a produção da mesma forma, gente. Vamos com calma, porque um bebê é diferente de uma bombinha de tirar leite. Eu tenho muita experiência com isso por conta da Cecília na UTI, porque lá eu sempre tirava e mesmo assim meu leite foi diminuindo, porque não é a mesma coisa do estímulo natural, né? Então, no primeiro dia eu tirei 3 vezes, porque não tinha como, eu tenho muito leite, sempre tive muito leite, então empedrava bastante, eu tava dando febre, não só no seio, eu tava dando febre também. Então no primeiro dia eu tirei umas 3 vezes, no segundo dia eu já fui diminuindo, tirei 2, e até que chegamos hoje, né, hoje é sábado, ontem foi o último dia que eu tirei leite, eu tirei ontem pela manhã, hoje é sábado, 3 horas da tarde, eu não tirei mais e eu acredito que eu não vou mais precisar. O que me ajudou, né, aí dando um intervalo de tempo maior entre as retiradas do leite. Me deram a dica de usar um sutiã apertado pra firmar bem, né, pra não sentir dor. Foi válida nas primeiras horas, porque depois de certo tempo o sutiã começa a incomodar, o aro vai apertando, então vai ficando um pouco mais complicado. E aí, me falaram pra usar uma faixa. Pensei, é uma ótima ideia, né? Porque não vai ter nada pra segurar. E aí eu tenho um sutiã, que ele tomara que caia, só o bojo e o tecido mesmo, bem tranquilinho, bem bom de usar. Usei ele e foi a minha salvação, deu tudo certo. Então, em relação a isso, eu fiz dessa forma. Outra dica que vocês me deram, que me ajudou também, eu não me lembro se foi no segundo ou no terceiro dia, que é passar o perfume do Matheus pra dormir. Porque aí ele não ia sentir tanto o cheiro do TT, porque lembrando, gente, eu faço cama compartilhada, não sei se eu mencionei também. E agora a questão de, como que eu faço, porque a criança só dorme no peito, gente. É bem complicado, porque igual o caso do Davi, que só dormia no peito e não tomava outro leite, a gente foi trocando pelo suquinho, a gente foi tentando alimentar ele mais. Por exemplo, o Davi é uma criança que ele come muito já, ele já come super bem. Então na janta a gente reforçava a janta, reforçava o almoço pra ele conseguir dormir, então isso aí foi mais tranquilo. Mas a questão do distrair ele pra ele esquecer o TT, gente, eu fiz muito isso. Por exemplo, ele tá pedindo TT, eu levava ele pra brincar, aqui em casa a gente tem 2 cachorros, eu falava, vamos lá chamar um chimbinha, vamos lá ver o pipoca, vamos brincar de alguma coisa, vamos pegar aquele brinquedo. Então eu fui levando ele assim, né, enrolando ele. É lógico que não dava certo em todas as vezes, uma vez ou outra ele acabava chorando, tinha aquela parte, né, da birra, não birra, mas do choro. E faz parte, é normal. Eu confesso pra vocês que muitas vezes durante esse período dele chorar, eu senti vontade de voltar a amamentar ele, de dar o peito pra ele, porque eu ficava com muita dor, meu coração ficava partido. Mas eu senti que era um momento que isso era necessário tanto pra mim quanto pra ele. E hoje estamos completamente desmamados, eu ainda tenho bastante leite, mas ele já não procura mais. Ele vê o TT, ele põe a mão e aí eu falo pra ele que não tem mais TT, que o TT acabou. E ele fica super de boa, fala, só tipo, beleza, sabe? Então assim, foi dias muito difíceis, não vou mentir, não vou negar, falar que tudo é lindo, maravilhoso, são 1000 flores, porque não é bem complicado. Mas no final deu tudo certo. E é isso, né, gente? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas eu espero que vocês assistam até o final. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, pode me mandar mensagem nas minhas redes sociais que eu respondo também. Já aproveita e deixa aqui nos comentários também como que foi a sua experiência, dicas, além dessas que eu falei no vídeo, porque pode ajudar outras pessoas também. E é isso, um beijo!